Na direção de Zaporísia, no sul da Ucrânia, as forças russas enfrentam atualmente reveses operacionais e uma perda da narrativa que tem justificado a mobilização militar e os custos econômicos desde fevereiro de 2022. No centro desta situação, encontra-se a autoestrada M14, uma via rodoviária com 600 quilômetros de extensão que liga o território continental da Federação Russa à península ocupada da Crimeia. Neste momento, em maio de 2026, esta rota logística estratégica deixou de ser segura devido a uma campanha sistemática de aparelhos voadores não tripulados ucranianos, os quais operam a mais de 100 quilômetros de distância atrás da linha da frente, transformando o corredor de abastecimento num fator de vulnerabilidade para o Kremlin. Atualmente, a linha da frente estende-se por aproximadamente 1.100 quilômetros, desde a região de Kharkiv, no nordeste, até a margem do rio Dnipro, na região de Kherson. A Federação Russa exerce o controle de cerca de 18% do território ucraniano internacionalmente reconhecido, mantendo posições em partes significativas dos oblastes de Donetsk, Luhansk, Zaporísia e Kherson, além da Crimeia. Contudo, analistas militares em Washington e em Bruxelas apontam para uma alteração nos equilíbrios de forças no sul, onde as forças ucranianas contiveram os assaltos russos e desencadearam contra-ataques localizados, especificamente nas proximidades das localidades de Huliaipole e Oleksandrivka. O contexto estratégico remonta ao plano delineado por Moscovo para o inverno de 2025 e 2026, cujo objetivo consistia em avançar profundamente na região de Zaporísia, cercar posições ucranianas e exercer pressão em direção à capital regional, visando forçar Kiev a concessões diplomáticas. Em janeiro e fevereiro de 2026, as forças russas realizaram tentativas de infiltração profunda junto a Vasilivka e Novopokrovka, obtendo ganhos táticos de curta duração. No entanto, relatórios do Instituto para o Estudo da Guerra indicam que a pressão exercida pelas forças ucranianas obrigou o comando russo a efetuar decisões de nível operacional e estratégico, resultando na transferência lateral de unidades de elite, das forças aerotransportadas e da infantaria naval do Oblast de Donetsk para o sul do país, comprometendo o potencial da planeada ofensiva russa de primavera e verão contra a cintura de fortificações na bacia do Donbás. A contraofensiva ucraniana na intersecção dos oblastes de Zaporísia e de Dnipropetrovsk assentou numa operação de planeamento rigoroso e elevado segredo militar. Cerca de 2 semanas antes do início dos combates no terreno, no final de janeiro de 2026, a 140ª Brigada de Artilharia das Forças de Assalto Aéreo recebeu a missão de neutralizar as unidades de artilharia russas que operavam na fronteira das duas regiões. Sob a direção do chefe de reconhecimento da brigada, conhecido pela designação operacional Abrams, as movimentações de tropas e de equipamento militar foram executadas exclusivamente no período noturno e sob condições de nevoeiro denso, contornando os corredores monitorizados por aparelhos de vigilância russos. Menos de 10 oficiais, num universo de mais de 2.000 militares que compõem a referida brigada, tinham conhecimento prévio da operação, salvaguardando a segurança das comunicações eletrônicas contra potenciais ações de espionagem. O ataque ucraniano recorreu à combinação de equipas de operação de aeronaves não tripuladas com sistemas de artilharia pesada de 155 mm, incluindo obuses Caesar e peças M777. As forças de infantaria avançaram até 3 quilômetros na retaguarda das posições russas na zona de fronteira regional, cortando as rotas de retirada e de reforço logístico sem a detecção prévia pelos sistemas de vigilância russos. De acordo com os relatórios oficiais validados pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e pelo comandante em chefe das Forças Armadas, Oleksandr Syrskyi,
A operação resultou na recuperação de mais de 400 quilômetros quadrados de território ocupado no leste de Zaporíjia e em Dnipropetrovsk até o mês de março, inviabilizando a consolidação das posições de inverno que as forças russas pretendiam estabelecer antes do endurecimento do solo na primavera. Em paralelo com as ações de infantaria, as forças ucranianas expandiram a profundidade das suas missões de interdição logística, através de uma campanha intensificada de ataques de médio curso. Dados de geolocalização processados pelo Instituto para o Estudo da Guerra ao longo de abril e maio de 2026 confirmam o aumento substancial de ataques contra eixos rodoviários estratégicos profundos. No setor de Mariupol, aparelhos voadores não tripulados ucranianos do modelo Hornet operam em parelhas ao longo da rota R-150, interceptando colunas de transporte militar, com foco em caminhões cisterna de combustível e veículos de transporte de munições. Fontes de monitorização militar russas indicam que a capacidade ucraniana de projetar ataques consistentes até uma distância de 160 quilômetros obrigou o comando russo a alterar os procedimentos de transporte na autoestrada M14, forçando a dispersão das colunas de abastecimento, a introdução de restrições de tráfego diurno e a obrigatoriedade de escolta por sistemas de guerra eletrônica e de defesa antiaérea móvel, o que reduziu significativamente o fluxo de fornecimentos para as posições de combate na linha da frente. A campanha de interdição logística estendeu-se de forma direta à Península da Crimeia e às infraestruturas de suporte na Federação Russa. Na noite de 5 para 6 de maio de 2026, uma vaga de ataques com aeronaves não tripuladas atingiu posições militares em território crimeano, resultando na destruição de uma plataforma de lançamento do sistema de defesa antiaérea S-400, de 2 veículos de grupos móveis de artilharia, além de causar uma baixa mortal e 10 feridos entre o pessoal militar nas instalações iniciais. O impacto principal concentrou-se no entroncamento ferroviário de Dzhankoi, o centro nevrálgico de distribuição ferroviária da Crimeia, onde o ataque provocou 5 mortos, 5 feridos, a destruição de uma locomotiva e danos materiais em vários vagões de carga. Esta ação deu continuidade a uma operação iniciada em abril pelas Forças Especiais da Inteligência de Defesa da Ucrânia, que incluiu 5 ataques contra comboios de mercadorias em movimento, destruindo material circulante pesado destinado ao transporte de combustível e equipamento militar. A pressão sobre as linhas de comunicação russas acentuou-se na madrugada de 13 de maio de 2026, com um ataque dirigido ao porto de Taman, na região russa de Krasnodar, situado na margem oposta ao Estreito de Kerch. O alvo foi o terminal da Tamaneftegaz, pertencente ao grupo Oteco, e localizado na colônia de Volna, junto ao cabo Zelezny Rog. Este complexo desempenha uma função crítica no abastecimento logístico da frota do Mar Negro e no escoamento de produtos petrolíferos. Dados do Sistema de Monitorização de Incêndios por Satélite da NASA registraram o início do incêndio às 2h54 da manhã, afetando 3 silos de armazenamento de combustível. Face aos ataques simultâneos em ambas as margens do estreito, as autoridades russas determinaram o encerramento temporário do tráfego na ponte de Kerch, devido ao risco iminente de segurança, paralisando temporariamente o principal fluxo rodoviário e ferroviário para a Crimeia. Adicionalmente, as forças navais ucranianas atacaram barcos de patrulha que operavam na segurança da travessia. Estas ações inserem-se num contexto em que aproximadamente 30% da frota do Mar Negro da Federação Russa já foi destruída ou danificada desde o início do conflito, forçando a retirada de ativos navais convencionais para portos mais distantes. No plano estratégico e econômico, as avaliações do Instituto para o Estudo da Guerra
apontam para um desfazamento entre as declarações diplomáticas do Kremlin e a realidade operacional observada no terreno. As incursões russas de âmbito limitado nas regiões fronteiriças de Sumy e Kharkiv são classificadas por analistas como operações de natureza cognitiva, desenhadas para influenciar potenciais negociações de paz e forçar a Ucrânia a retirar forças de setores críticos. Em termos financeiros e de recursos, a sustentabilidade do esforço de guerra russo enfrenta condicionantes estruturais, com estimativas publicadas pela United 24 Media a apontarem para o quarto ano consecutivo de contração na extração de petróleo na Federação Russa em 2026, atingindo o nível mais baixo dos últimos 17 anos, sob o impacto cumulativo de sanções internacionais e restrições orçamentais. A expansão da capacidade ucraniana para efetuar ataques profundos a distâncias superiores a 1.700 quilômetros da fronteira elimina as zonas de retaguarda seguras, forçando o comando militar russo a reavaliar a distribuição de meios antiaéreos e a viabilidade logística de manutenção das suas forças no teatro de